Todo Seu de hoje começa com um papo sério. Elas estão no mercado negro, em festas, nas ruas. De formas e texturas variadas, elas encantam, divertem e preocupam a humanidade desde a Idade da Pedra. Estou falando das drogas. E para conhecermos melhor, recebemos esse jornalista que publicou um almanaque completíssimo e com informações para lá de estimulantes. As suas reportagens já lhe renderam um prêmio ESSO de criação gráfica e um prêmio Abril de jornalismo. Só isso já valia a pena, né? Mas tem mais ainda, você vai conhecer, é o Tarso Araújo. Oi, Tarso, obrigado por ter vindo, meu irmão. Ou é grosso, hein? Tudo bom, querido? Obrigado, prazer. Fica à vontade na sua casa. Obrigado, o almanaque das drogas. Pô, mas é bem ilustrado, hein? Pois é, é para os jovens. Oh, meu Deus, no que leva uma pessoa a fazer isso, mas vamos conversar então. Tá, isso é um assunto que interessa a todos nós hoje em dia, né? O uso de droga na sociedade é uma coisa bastante antiga. Sim. E desde quando exatamente você tem registros de que existe esse tipo de comportamento? Desde quando o homem utiliza a droga? Exatamente, é difícil de responder porque é tão antigo, mas tão antigo o uso de drogas na humanidade, Rony, que não dá para dar essa data com precisão. Mas eu te digo assim, que os primeiros registros do uso de álcool, de maconha e de tabaco têm entre 10 mil e 7 mil anos antes de Cristo, no caso. Pois é. E é curioso porque, na verdade, depois que se começa a ter registros mais concretos do uso de drogas na humanidade, que é por volta ali dos 2000 anos antes de Cristo, surgem as primeiras religiões. Mas, anos mais tarde, essas religiões vão produzir os seus livros sagrados. Sim. E nos primeiros livros sagrados de que se tem notícia, a palavra usada para droga, para a substância que se bebia nos rituais, sim, e para Deus, era a mesma. Que coisa incrível. Então os antropólogos entendem assim que, na verdade, as drogas, principalmente as drogas alucinógenas, elas ajudaram a humanidade nos seus primórdios a desenvolver o sentimento da espiritualidade, da religiosidade, né? Sentimentos que hoje são muito importantes para a gente, né? Deus, a coisa tomou um rumo completamente diferente. E quais são as drogas mais antigas que tem notícia? São essas mesmo, tabaco? Tem também a efedra, além do tabaco, do álcool, da maconha, a própria folha de coca é usada há muitos milhares de anos aqui na América do Sul pelos índios locais. E a efedra também, que é um estimulante muito comum na Ásia, e vários tipos de cogumelos e cactos. Cacto também, cogumelo eu ouvi falar, mas... Cacto, você já ouviu falar do peyote, uma droga muito usada pelos mexicanos até hoje? Não, não conheço. É um cacto alucinógeno. Eu sei de cogumelo. E as mais novas? Bom, as mais novas é outra coisa, assim, se você me perguntar qual é a droga mais nova disponível no mercado, eu vou te dizer, não sei, porque ela deve ter sido inventada ontem. Porque hoje em dia, com a proibição das drogas, os bandidos, os traficantes estão sempre desenvolvendo novas drogas para substituir aquelas que foram proibidas. Então fica uma briga de gato e rato entre a polícia e os traficantes, de uma maneira que, para você ter uma ideia, hoje em dia a Europa identifica mais de 100 drogas novas por ano. Meu Deus. Drogas psicoativas, né? Eu me lembro, eu sou do Rio. Eu também. E eu me lembro que antigamente passava um homem, assim, meio cambaleante na rua, e a turma falava, cuidado com aquele cara, ele bebe. Era o topo de linha. Logo depois veio o negócio da maconha, de tudo, uma bebida, que é uma droga seguramente, sim, já era a única coisa que se podia identificar como alguma coisa que pudesse... Porque eu como publicitário, um dia eu vou até trazer para mostrar aqui, propaganda de cocaína, de heroína como anestésico. Tem as fotos aí no livro, E para você molhar a boquinha do neném para ele ficar quieto, para ficar calmo, cocaína. E se usava ópio e remédios à base de ópio para controlar a tosse, por exemplo. Na verdade, até hoje se usa o xarope de codeína. Ah, xarope de codeína. É um opiáceo? Eu não sabia. É um opiáceo. E na verdade, algumas das drogas mais importantes das emergências médicas hoje também são usadas na rua com efeitos psicoativos, como a morfina. Morfina, por exemplo. É uma droga muito importante para a medicina. Sem dúvida. Né? Eu tomei.
Eu tive uma neuropatia Sim. e tomei, e viciou, não aconteceu nada. Pois é, hoje, por exemplo, usa-se muito para dores neuropáticas também cannabis. A famosa maconha. Sim. É muito usada também, indicada para dores crônicas, pacientes de fibromialgia, pacientes com dores neuropáticas. É uma indicação comum em muitos países. Nós vamos falar disso, inclusive, que as drogas têm efeitos que são diferentes de um universo para outro, de uma pessoa para outra, né? Sim. E mesmo sabendo dos riscos, que todo mundo sabe, dependência, sei lá, vai acabar com os neurônios, mas todo mundo usa, as pessoas se afundam nesses universos. Por que as drogas nos dão prazer? É curioso você falar disso, porque... O Samitiba um dia me disse isso, onde você está sentado. Sim. Ele disse, Rony, a pessoa usa droga porque é bom, porque ela te dá prazer. Genial ele ter dito isso. É importante que se saiba disso, né? Porque as pessoas ficam pintando um cenário tão tenebroso ao redor do uso de drogas, mas é óbvio que as pessoas usam drogas porque, de alguma forma, elas são boas, né? Elas geram mesmo, causam prazer. O negócio é que, para alguma parcela das pessoas que tem problemas, geralmente os maiores psiquiatras que eu conheci e entrevistei, todos eles são unânimes em dizer o seguinte: a dependência química, né, que é aquela situação, aquela fração de pessoas que realmente chega a ter problemas com droga, é uma parcela pequena das pessoas que usam drogas. Essas pessoas que chegam a ter problemas por causa de droga, elas na verdade não têm problemas com a droga. A droga é mais um sintoma de algum problema anterior do que o problema em si. Ou seja, ela funciona como uma válvula de escape, ela tem uma vulnerabilidade muito maior causada por algum problema na infância, por algum sintoma de abuso, por alguma experiência traumática na infância. Geralmente, as pessoas que chegam a ter problemas sérios por causa do uso de drogas têm outros problemas sociais muito mais importantes, muito mais significativos e anteriores do que o uso de drogas em si. Eu tive um amigo muito famoso. Muitos famoso. Amigos famosos, né, Rony? Esse era mega famoso, era universalmente famoso, Ray Charles. E ele fez o tratamento, porque dizem que a heroína é one-way ticket, é bilhete só de ida, você não sai mais. Ele saiu. Me contou, na metadona. Faz a substituição, né? E ele batia com a cabeça na parede, crise de abstinência, ele me contou coisas pavorosas. Sim. Enfim, e acabou saindo. De todas as drogas. Saiu dessa, saiu de todas, né? Sim. E ele disse, isso foi ele que falou comigo, isso é um problema de saúde pública. Claro. Porque imagina a vida desse cara, você viu no filme. Passou a vida atormentada por um trauma, é isso que eu estou te falando. Trauma. Por que esse cara vai procurar uma fuga como essa, né? Por que ele vai procurar um momento em que ele pode esquecer de tudo e sentir apenas um pouco de prazer? Porque ele tem uma existência atormentada pelo fato de ter perdido o irmão e ele se sente responsável por isso. Exato, com essa história. Se você for lá na Cracolândia, você estava falando de crack, você vai lá na Cracolândia e pergunta para a vida dessas pessoas o que é a vida delas, e você vai falar assim, meu amigo, fuma o seu crack aí. Porque, putz, grilo, sabe? É muito sofrimento. Eu estive na Bahia no ano passado, entrevistei uma série de pessoas em condições de rua, usando crack. Eu vi pessoas usando crack dentro de valas, junto com ratazanas, que eu tinha pavor só de olhar. E eles estavam na mesma vala que os ratos para usar aquilo. Você vai entrevistar e vai escutar o que é a vida dessas pessoas. Histórias de abandono na infância, de violência sexual, sabe? De perder mãe e pai. E você vai ver assim, você fala, caramba, realmente a droga é a última coisa que aparece como um problema na vida dessa pessoa, sabe? Existe o outro lado que é de fato aquilo do prazer mesmo, do boyzinho, de não sei o quê. Mesmo o próprio Ray Charles falou comigo que a turma, a tribo de música, todo mundo se drogava. Então ele era um estranho no ninho, ele entrou nessa também em função disso. Agora, você falou no começo, eu disse que ia voltar nesse assunto. Eu quero que você fale do canabidiol, porque isso tem sido um assunto polêmico e é uma substância, canabidiol, que encontra na cannabis sativa. Eu sou botânico, isso é uma coisa que... Pois é, curioso essa tua história. Mas eu gosto eu tenho paixão por planta. E eu acho, inclusive, que no futuro, se você conseguir sintetizar princípio ativo,
dessas plantas, toda a solução de qualquer doença está na natureza. É uma visão minha, empírica, Mas idiota. se está na natureza, você não precisa sintetizar, basta purificar. Ou isso. Ou, isso. às vezes, nem purificar, porque você sabe uma coisa curiosa, as pessoas falam... Porque não vai ter planta, tanta planta, você vai ter que sintetizar, Tem planta, você sabe não que... tem muita para poder atender a humanidade inteira. Pois, e elas estão aí, a gente só precisa, por isso que é tão importante, por exemplo, as pessoas falam, mas para que preservar a biodiversidade da Amazônia? Ué, que tesouros existem escondidos ali? Não é? Agora, se de repente você vai usar toda a flora de lá para fazer remédio, vai acabar com tudo. Isso que eu falo em sintetizar. Ou seja... Às vezes sai mais barato. Sai mais barato, mas o princípio ativo é da planta. Então, mas deixa eu te contar. Por exemplo, um exemplo da maconha é muito bom para isso. A planta da maconha, ela possui pelo menos... Ela tem de 60 a 80 substâncias de um tipo chamado de canabinoide. Inclui, entre esses 80 compostos, o canabidiol e o THC, que é o que dá o barato que as pessoas que fumam a maconha recreativamente normalmente procuram, tá? As duas substâncias têm efeitos terapêuticos. E os estudos que já estão sendo feitos há alguns anos mostram que o canabidiol funciona melhor com um pouquinho de THC do que sozinho. Por isso que talvez CBD puro não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor usar ele como se está usando. Essa substância que as crianças estão usando hoje no Brasil para controlar crises de epilepsia, de super difícil controle, eles não são CBD puro. Eles têm THC junto. Só que é menos de 1%. Sim, mas não causa dependência. Então, não chega a causar porque a proporção é muito pequena. Mas que sentido faz em falar... não, tudo bem, porque isso não causa dependência? Se a gente está falando de uma doença crônica que vai fazer a criança ter que tomar o resto da vida. Claro. Tá corretíssima a sua visão. Não podemos tomar isso porque causa dependência. Imagina se você chega lá na emergência médica, o cara perdeu um pedaço da perna, está morrendo de dor e o cara fala assim, não dá essa heroína para ele não dá essa morfina para ele não, que vai causar dependência. Não, né? Não é assim, tomei tanto e não estou com dependência nenhuma. Pois é. Por exemplo, você tem um problema de tireoide, sei lá, uma síndrome de Hashimoto, por exemplo. Você vai ter que tomar hormônio o resto da sua vida, todo dia. Você já está dependente do remédio. Então, qual é a sua preocupação em relação à substância causar dependência ou não? O THC, por exemplo, que causa dependência, ele é muito útil. Ele também tem propriedades terapêuticas muito importantes, ele controla asma e vômito, náusea e vômito de pessoas que fazem quimioterapia, ele ajuda a controlar dores crônicas e ele ajuda a controlar também sintomas de esclerose múltipla, que é também uma doença neurodegenerativa, sem tratamento, muito sofrida. É desumano você negar o THC ou qualquer droga que seja para as pessoas que sofrem dessas doenças. Olha, já está mais do que respondida a nossa pauta, adorei. Se faltou alguma coisa, eu vou convidar você a voltar. Eu queria mostrar a capa do livro. Fico à disposição. Obrigado, porque você tem uma visão muito parecida com a minha, o que eu acho que seja correto. Aí está seu livro aí, ó. Almanaque das Drogas. Está disponível à venda nas melhores livrarias. Está nas lojas eletrônicas também, na internet, as pessoas conseguem comprar. É um livro bastante ilustrado, justamente como você viu. Cheio de figuras. Para o pessoal mais jovem poder ler, ele é todo picotado, você pode ler ele inteiro, você pode ler pedaços. Fala sobre economia, saúde, uma série de aspectos, história, que é uma coisa muito importante também de conhecer. Claro, sem dúvida. Né? Tasso Araújo, sabe tudo e... Se você precisar de alguma coisa a mais, eu que te agradeço, a porta está aberta. Muito obrigado. Obrigado. E olha uma coisa curiosa que ninguém acredita. Fiz tanto disco psicodélico, aquelas coisas todas. Nunca provei droga nenhuma. Agora, se vinho é droga, aliás, não, vinho é alimento. Pois é, já vinho provou. É alimento, já né? provou. Já provou. Tchau, querido. Obrigado, tá. Tchau.